vitória. Acabou de chegar. Que ajustes foram feitos em relação o primeiro e o segundo tempo? Porque o primeiro tempo o Náutico demonstrou um futebol bem inferior ao que estava mostrando nas partidas anteriores. Voltou diferente, voltou enfático e aí ampliou esse placar. Olha, na verdade, nós enfrentamos um adversário que conseguiu em alguns momentos transitar, mas não foi tão incisivo na nossa última linha. Antes de iniciar o jogo, a gente deu entrevista para jogo comentando claramente, clássico é campo aberto. Não posso querer ter a superioridade que a gente teve, posicional principalmente nos outros 2 últimos jogos, num clássico onde tem uma equipe com jogadores qualificados, com jogadores que têm uma capacidade de retenção de bola maior na questão técnica e física. Né? Então o adversário conseguiu impor em alguns momentos do primeiro tempo, foi um jogo um pouco franco. Independente disso, eu só discordo em um ponto, porque ações ofensivas, número de vezes que foram pisadas na grande área de cada adversário, nós fomos extremamente superiores no primeiro tempo. Número de finalizações, nós fomos superiores ao número de finalizações. E terminamos naturalmente o jogo, como você bem citou na questão diferença entre primeiro e segundo tempo. Nós tivemos alguns ajustes sim, principalmente da questão dos nossos volantes. Né? Nós estávamos deixando de compactar um pouco o jogo ofensivo, né? Ficando um pouco distante para transitar lado, então vocês viram, inclusive os gols nossos passaram por transições de lado a lado, né? Inversão de um lado para o outro, inversão de um lado para o outro, 2 dos gols foram dessa forma no segundo tempo, então a gente conseguiu ter esse ajuste. Agora um outro ponto fundamental foi que não é fácil realmente jogar contra a gente na questão de intensidade. E fica claro, e eu não vejo falta de qualidade do adversário, não, pelo contrário. O adversário tem sua sustentação, assim como todos os outros, mas não é fácil bater de frente com esse excesso de transições que o nosso jogo cria. Ao mesmo tempo que todo mundo pensa que tem muito espaço nas nossas costas, usar este espaço não é tão simples fisicamente. Exige muito do adversário. Consequentemente, se a gente consegue sustentar uma linha alta, obrigar o adversário a jogar onde a gente quer, obrigar ele a sair de trás, correr, sprintar e ter que retornar, isso gera um desgaste. Então, acho que é muito mais uma ação nossa do que uma falta de qualidade do adversário. E a gente foi muito feliz nos lances. Tecnicamente, temos um elenco muito qualificado que nos dá essa opção de mudança. Agora, é um mérito muito grande dos atletas porque o comprometimento deles foi muito grande. Eles tiveram uma coisa que nós comentamos antes do jogo no vestiário. Cabeça fria e o coração quente, porque clássico se disputa dessa forma. Nós tivemos cabeça fria para não entrar em alguns pontos de muita ansiedade do adversário e intensos pelo momento que estava vivendo, né? E foi visto isso, claro e evidente, dentro do campo, né? E a gente não perdeu o controle, assim como a gente acabou perdendo um pouquinho no primeiro clássico que a gente disputou, né? Esse controle um pouco emocional, isso foi ajustado entre a gente, foi demonstrado, foi cobrado e muito bem transferido pelos atletas que nós temos só que agradecer, mas lembrar que nós temos muita coisa a conquistar. Volto a dizer, nos últimos 5 anos ainda não somos o melhor início de ano, então a gente tem algo para construir ainda. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. O que um contexto de clássico como esse oferece para a construção do time do Náutico para o restante da temporada, principalmente vivendo o primeiro tempo que vocês viveram, que você falou de cabeça fria, de um adversário que se impôs, e no jogo de 4 gols, 2 do Vinícius, o Dodô fazendo grande partida, eu queria te perguntar do Samuel. Para mim fez um grande jogo taticamente, principalmente naquele primeiro tempo, com faltas ali, que a gente chama de falta tática. No segundo tempo também, muito presente defensivamente. Um cara que no primeiro jogo da temporada talvez não tenha feito um grande jogo, a torcida ficou mais ou menos assim daquele jeito, mas hoje fez um grande clássico. Olha, é um jogo que nos trouxe uma confiança muito grande, porque nós precisávamos de um embate nesse nível, de mostrar para nós mesmos principalmente. A gente não tem que provar nada para ninguém, nós temos que provar para nós mesmos, e isso é fundamental. Ter a ciência de que aquilo que a gente está fazendo, nós temos condições, nós temos que ter confiança de realmente se impor dentro de todo e qualquer adversário, com todo respeito, entendendo a qualidade do oponente, mas acima de tudo, tendo confiança para fazer como a gente teve hoje. O Samuel é a pura demonstração desse nível de confiança. O Samuel joga a linguagem do futebol. Quando o Samuel faz um jogo como fez hoje, o Samuel joga de terno.
É o jogador que vem, que rouba, que coloca, faz o simples bem feito. E essa foi uma das principais conversas que eu tive com ele, antes do jogo passado até. Ele tinha feito um primeiro tempo no jogo que ele atuou, ele tinha feito um primeiro tempo bom contra o Sport, por exemplo, mas muito agressivo, isolando bola. Ótimo, eu falei para ele, ó, o grande primeiro volante, ele desarma e ele faz o time dele jogar. Ele tem a manutenção de posse, claro que não é possível sempre. E ele absorveu isso. É um jogador que eu entendo a ânsia das pessoas. Só que o primeiro jogo do atleta, assim como é o primeiro jogo do Matheus, os jogadores mais pesados, eles têm mais dificuldade de começar a desenvolver, começar a realmente performar, principalmente nas questões físicas, que facilita muito a questão técnica do atleta. E não é surpresa, sinceramente, para mim, quando o Samuel veio o ano passado, vindo do Águia, foi uma surpresa muito positiva e a gente não teve dúvida nenhuma de colocá-lo numa circunstância onde foi decisiva para o clube. Nós somos gratos ao Samuel nesse sentido, porque foi um jogador jovem que, por mais que a gente tenha dado oportunidade, cresceu absurdo num momento decisivo. E mais um momento decisivo, porque clássico é isso, ele cresce. O grande jogador cresce nos grandes momentos. No momento de ansiedade alta, no momento de pressão, no momento de maior dificuldade do oponente, cresceu muito e tende a crescer mais ainda. São 21 para 22 anos e nós temos sim um atleta que eu não tenho dúvida que o mercado está começando a olhar para ele de uma forma diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma desse atleta na sequência do ano e na segunda divisão. Ô Guilherme, teve uma entrevista de Hélio que ele mencionou que preferia o Náutico jogando nota 7, uma média, do que um jogo nota 9, 10, o outro nota 3, 4. O Náutico está tendo esse equilíbrio e jogando em nota alta e pela tendência que vocês estão acompanhando, pelos treinamentos, pelo dia a dia. É uma forte perspectiva de o Náutico continuar com esse equilíbrio. Já está no que vocês almejam para a temporada, esse início de competição? Olha, consistência é um princípio do nosso trabalho. Eu acho que os atletas estão buscando essa consistência no dia a dia. Nós estamos buscando essa consistência ao executar os treinamentos, ao executar as correções. Creio que não estamos ainda no ponto ideal, longe disso. Acho que a gente precisa desenvolver ainda para essa competição. Vejo a gente começando a ficar num ponto ideal para o pernambucano a partir agora da sexta, sétima rodada. Nós temos que entender que precisamos construir, foi dito agora no final, comemoramos, muito legal, mas nós podemos crescer. Sim, são 16 gols em 5 jogos, saldo de 15 gols porque tivemos um gol tomado, então se a gente tivesse que falar em perfeição, nós não tivemos porque tomamos um gol. E eles têm uma consciência muito grande de que a gente precisa crescer, evoluir, porque passo a passo dentro desta competição e na próxima, o nível de dificuldade vai aumentar consideravelmente, cada vez mais. E a gente tem muito bem estabelecido nossos objetivos dentro da temporada. Conquistamos sim um parcial hoje. A Copa do Brasil é fundamental para o clube, o professor sempre mencionou sobre isso. É inadmissível para nós, enquanto profissionais, não colocarmos isso como objetivo básico dentro do clube e um mérito muito grande do trabalho, porque não foi conquistado em um outro momento. Nós ficamos fora. Infelizmente, nós não estamos disputando Copa do Nordeste, Copa do Brasil, perdemos receita, perdemos a possibilidade de competir em competições excepcionais, para mata-mata, competições de uma chamada muito grande para o torcedor. Porém, estamos conquistando o ano que vem a Copa do Brasil, passo de cada vez, mais uma vez. Foi uma conquista e nós temos que ter em mente que o algo mais está ali na frente. Nós temos ainda 2 jogos nessa fase, mais 4 jogos para chegar numa final, temos que passar por uma semifinal, temos consciência de que existe um processo para se manter essa consistência que você mencionou e esse processo é principalmente pagar um preço muito alto. Nós somos sim repetitivos quanto à forma de trabalhar. Nós precisamos seguir com o pé no chão, com tranquilidade, mas acima de tudo, uma confiança muito grande de que se a gente pagar o preço, se a gente se comprometer, se tiver um nível de concentração que nós tivemos hoje, nós vamos sim galgar bons resultados, vamos ter momentos de oscilação como tivemos contra aquele primeiro tempo que a gente tomou o gol, o único jogo que a gente tomou o gol. Decisão, obrigado. Como decisão, mas solucionamos o problema. Solucionamos como? Um grupo.
E o grupo vem dando essa demonstração, citei e continuo citando. Não temos um time titular e isso é claro e evidente, eu acho. Nós substituímos e eleva o nível. Colocamos peças diferentes e conseguimos construir coisas diferentes dentro de um mesmo jogo. E isso está sendo fundamental para nós. Guilherme, boa noite e parabéns pela vitória. Obrigado. A pergunta é, o Dodô não joga, né? Foi expulso e aí o Juninho hoje estava no banco. Né? Para o jogo contra o Retrô, o Juninho já pode estrear nessa onzena titular e você falou sobre a questão da classificação da Copa do Brasil que aconteceu, mas teve também já essa classificação para a semifinal. Qual o peso disso também, principalmente para continuar focado nessa competição? Perfeito, um é consequência do outro, né? A gente classificou para a semifinal e consequentemente para a Copa do Brasil. No caso do Juninho, sim, é um jogador que a gente pretende talvez utilizá-lo no próximo jogo, já está num nível muito bom, é um atleta que me surpreende no dia a dia, é um atleta com um nível de compreensão daquilo que a gente está fazendo muito grande, com um envolvimento muito grande com aquilo que ele precisa fazer, ele pode hoje executar, hoje a gente discutiu inclusive bastante isso com ele pode executar 3 funções, tive uma conversa muito positiva com ele nesse sentido, com um demonstrativo de alguns pontos que eu acho que a gente precisava mostrar em vídeo para ele, caso ele entrasse, a gente optasse por ele entrar nesse jogo. E ele pode hoje fazer a função que está o Vinícius, a função que está o Dodô, a gente pode fazer como a gente terminou o ano passado, com o primeiro volante, Dodô para um lado, o Juninho para o outro. Então, ele consegue nos dar inúmeras alternativas, volto a dizer, ele é um jogador diferente do Dodô, mas com um nível de intensidade muito parecido. Então, a gente ganha mais uma opção e sim, nós estamos ansiosos para vê-lo também, assim como todos, né? E ele está ansioso para jogar. Agora nós temos que respeitar o processo porque é um atleta que vem de quase 3 meses parado, né? Mas acho que a gente vai ter algumas oportunidades, né? A gente tem, gostaria até de citar, nós temos um garoto da base que nós precisamos oportunizar dentro do possível, sabe? O Rosa vem chamando a atenção de uma forma absurda no dia a dia. E entendo também que talvez seja um momento da gente procurar essa entrada de um jogador que talvez tenha um futuro brilhante, né? E espero isso, sem colocar nenhuma pressão, mas é realmente um jogador relativamente diferenciado por tudo aquilo que a gente vem vendo. Professor, no primeiro tempo o jogo foi um pouco truncado, marcado por muitas faltas e muito pegado. A torcida tricolor ficou muito na bronca com o árbitro. E até no final da partida teve xingamentos, o árbitro saiu escoltado. Eu queria que o senhor desse a sua visão sobre o árbitro da partida. Você acha que ele foi bem? Você acha que ele foi mal? Que a partida foi justa? Sinceramente, quem olha o lance no vídeo, eu acho que é muito claro. O Todinho sai sangrando, ele não está sangrando porque pegou a bola na cabeça dele, né? Foi porque realmente foi uma agressão, talvez sem querer, mas né, o juiz está ali para marcar, marcou muito bem, tem o VAR para olhar o lance, consegue dar zoom, consegue fazer tudo, eu acho que muito tranquilo. Mesma coisa no caso do Dodô, vou discutir por quê. Infelizmente, o caso do Dodô ainda eu posso considerar ele pensar num jogo perigoso e não dar o cartão vermelho direto e sim um amarelo. Considerar, mas foi a opção do árbitro, eles estão muito... Eu falei antes da entrevista, você não tem um jogo rápido como a gente teve, obrigando todo mundo a jogar à toa. Bom, a primeira coisa que eu adorei foi que ele chegou dos 2, 3 primeiros lances. Para a gente, para o adversário, independe. Vamos jogar. Seguiu 2, 3 lances que para todo mundo talvez é uma falta porque 90% dos juízes dão a falta. Só que a gente está trabalhando com um juiz de alto nível. Juiz que está preocupado em fazer o jogo correr. Juiz que está preocupado com as estatísticas dele. Porque eles são analisados com estatística, número de cartões, né? Média de cartões amarelos, média de cartão vermelho, número de faltas que eles dão, tempo de bola rolando, eles são cobrados por isso, eu sei muito bem. Então, achei uma arbitragem limpa, muito igual, inclusive por ter tido 2 expulsões, deixou de dar cartões amarelos para segurar o jogo. Volto a dizer, eles são cobrados pelo número de cartões. A cotovelada que o Luiz tomou, a gente não tem um cartão amarelo naquele lance, eu fico, ok, mas você entende, o cara ele tenta não descaracterizar o jogo, que é uma cobrança em cima também da arbitragem. Então, segurou, estava um jogo relativamente controlado. Agora, eu achei um mérito muito grande da nossa parte num ponto. Quando a gente teve a igualdade, né, novamente, nós fizemos 2 gols e realmente matamos o adversário. Então, eu prefiro olhar por esse ponto de vista. Os 2 times trabalharam quase com um tempo parecido em igualdades, foi o tempo de inferioridade ali, só foi o da primeira até a segunda expulsão, em torno de uns 30 minutos, e a gente soube ser muito decisivo
e vejo a arbitragem natural, a torcida do Santa Cruz ficar insatisfeita, né? Mas, como eu falei, o Todinho está com um corte no supercílio de quase 4 centímetros. Eu acho que é muito claro e evidente que a expulsão foi justa. Professor, boa noite. Eu sou Guilherme Alves, de Mosaico Esportivo Pernambuco. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de alguns reforços do Náutico nessa temporada, né? Especificamente o próprio Dodô, o Yuri Silva e até o Reginaldo também, que não jogou nessa partida. Como é que você e o Hélio têm visto a participação desses nomes, né, nesses primeiros jogos ao longo da nesse início de temporada, né? E o que esperar desses nomes para as próximas competições que o time estiver disputando ao longo da temporada? Olha, Dodô é um atleta decisivo. Eu acho que nós estamos conseguindo agregar para ele nesse sentido. O professor tem um nível de cobrança e eu também muito alto com relação ao jogador ser concentrado, ao jogador pensar mais no gol, pensar menos em rodar por trás, menos em toques um pouco desnecessários, assim, eu digo em termos de construir mesmo, né, de pensar muito agressivamente no gol. E ele vem transferindo isso muito bem, sendo sincero, é um jogador, é o 10. Acho que está bem claro essa questão. Ele foi muito decisivo no primeiro gol. Os primeiros gols têm uma importância dentro do mercado muito grande. Eu vou dar um exemplo. Se um atleta faz 10 gols, e esses 10 gols é o terceiro gol de um jogo, é o segundo, é o quarto, ele tem um peso dentro do mercado. Se o atleta faz 10 gols e 6 deles é um 1-0, é o 2-1 do desempate, são gols mais decisivos. Dentro do mercado isso tem um impacto. Então o Dodô vem além de contribuir nos gols, tendo acho que 5 ou 6 ações para gol, contando com a de hoje, ele está contando aquela do escanteio, mas eu acho que estatisticamente não conta, tá? Mas fez hoje de novo, né? E assim, realmente é um jogador decisivo, porque todo mundo está imaginando, e se a gente olhar o lance, você vê o posicionamento de corpo dele, e você vê também o gol que ele fez na Ponte Preta, tá? Ele não foi cruzar. Ele observou o goleiro, muito bem analisado por ele, muito bem analisado pela equipe de análise, né? Ele observou o goleiro e conseguiu uma falta que, né, a gente viu o Ronaldinho bater na Copa, né, guardadas as proporções, né? O Dodô precisa ter uma coisa que é fundamental para a carreira dele, que é consistência e cabeça no lugar. Bom menino, excepcional, mas precisa sempre estar ali num foco muito grande, realmente está. Né, ficou chateado com a questão da expulsão, já veio com aquela carinha de gol contra para mim. Eu falei, fica tranquilo, é bom que você descansa. Né, mas realmente, agora com relação a Yuri Silva, desenvolveu um dos melhores jogadores fisicamente nos últimos 2 jogos que ele performou, tá? Tem volume, a gente está ainda cobrando, ajustando algumas coisas, não gostamos um pouco das questões táticas, não físicas e técnicas. Dele no primeiro tempo, ajustamos, ele compreende bem, ajusta e fez um segundo tempo onde foi muito bem. Né? Um jogador cuidou bem do lado quando eles colocaram uma velocidade ali, eles dobraram, colocaram os jogadores ali chatos ali no setor dele, ele mesmo com a perna um pouco pesada foi muito bem nesse sentido. Nós estamos crescendo, eu estou realmente orgulhoso naturalmente dos atletas, entendendo que a gente precisa crescer, né? Me chamou muita atenção o Anderson hoje, jogador que organiza o jogo, jogador que bota a bola no chão, né? Volto a dizer, é orgulhoso de vê-los, eles sabem o preço que eles têm que pagar e eu queria fazer um ponto aqui que é fundamental. Eu estou maravilhado com a reação do Vinícius. Vinícius foi cobrado, como é qualquer um por nós, seja Vinícius, seja Paulo, nós temos uma cobrança muito reta. Tá? E a melhor coisa do alto rendimento, o Vinícius não é quem é, não ganhou o que ganhou na carreira, não foi o que foi à toa. Cobrança, resultado. Tá? Mérito dele, porque ele pisar na área igual ele pisou 2 vezes para fazer gol, ele vem comemorar com a gente falando, pô, agora eu estou pisando na área, porque a maior cobrança nossa era, Vinícius, pisa na área. E pisa naquele eu acho que o gol, aquele chapa, né, que a gente bota uma bola de velocidade por dentro, a chapa dele não foi devolvendo, que é a mais difícil, é a mais fácil. A difícil é você virar um pouco o pé e tirar da zona do goleiro. Né? A outra chapada no canto, ela é técnica pura. Então, só fez porque estava lá pisando na área, né? Vem evoluindo e vem tendo um prazer de jogar absurdo. Então, queria deixar isso anotado.